Daniel capítulo 2, versículo 27 ao 30. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, fale conosco. Estamos aqui diante desses versos tão preciosos, Senhor. Pedimos, em nome de Jesus, abre para nós a compreensão e aplica a nossa alma, a nossa vida, Senhor, pelo Espírito Santo, que nosso coração ouça a palavra com fé, com obediência, com humildade, e seja edificado, seja abençoado, seu nome seja glorificado, com perdão dos nossos pecados, no Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, esse trecho, vocês sabem que eu li com vocês, na verdade, até o versículo 28, deixando essa última, finalizando aqui, colocando ainda de fora, quando Daniel, falando com o rei Nabucodonosor, ele diz assim: teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Aí ele passa a relatar e a explicar o sonho a partir daqui. Então, eu li com vocês até o versículo 28, essa partezinha aqui. Mas hoje eu fiz questão de ainda ler o 27, o 28, 29 e o 30, porque eles formam uma unidade. Eles, na verdade, a grande questão aqui é o futuro, o que vai acontecer. Porque o sonho de Nabucodonosor tem a ver com o futuro, tem a ver com aquilo que ele estava lá na sua cama, quando ele foi deitar uma noite, ele começou a pensar no futuro dele. E aí então ele teve um sonho. E ele esqueceu o sonho. Esqueceu tudo. Mas aquilo ficou muito marcado na alma dele, de maneira que mesmo ele esquecendo, aquela impressão que ele teve não saiu dele. E o que é que nós temos visto aqui, meus irmãos? Nós temos visto que ele procurou os seus magos, não procurou Daniel logo, mas ele procurou os seus magos, os seus profetas, experientes na sua religião, que ele acreditava, servos dos seus deuses, e eles não puderam fazer nada. O que nós temos visto aqui, até aqui, é a completa ausência de solução. Os magos não podem dizer qual é o sonho, e os magos também não podem, muito menos, né? Você não pode dizer nem qual é o sonho, eles não podem dar a interpretação do sonho, o significado do sonho. O que vai então mudar aqui, meus irmãos? O que vai mudar é a entrada de Daniel. É muito interessante que a narrativa ela vai mostrar exatamente isso. Os primeiros 13 versículos, que foi a exposição que eu fiz para os irmãos aqui semana retrasada, se não me engano, é uma total ausência de desespero, perplexidade. O rei está muito assustado, os pobres dos magos não podem fazer nada, e o rei ainda na sua tirania resolve matar aqueles homens. Eles ficam, é uma angústia só, eles vão morrer. Mas então entra Daniel. Aí nós vimos semana passada o que Daniel faz. Daniel, ele age com prudência, porque ele crê em Deus. E aí ele primeiro fala com o rei, primeiro se informa, depois fala com o rei, pede um prazo, depois fala com seus amigos, com seus companheiros, começa a orar com eles ao Deus que pode dar aquela revelação. E então ele recebe a revelação e ele agradece a Deus. Tudo isso é prudência de Daniel diante dos homens e diante de Deus. E prudência também na maneira como ele se apresenta ao rei. E isso, uma questão aqui da prudência dele,
é que ele não chega de forma arrogante, mas ele chega de forma humilde, sempre mostrando que quem deu a ele aquela revelação foi Deus, que os magos não poderiam conseguir entender aquilo e ele também não. E ele é diferente, inclusive, deste homem que aparece aqui, que foi o responsável por matar os sábios, né, pelo decreto do rei. Este homem, meus irmãos, chamado Arioque, é diferente de Arioque, eu destaquei semana passada, vocês lembram? Porque Arioque, quando o Daniel chega para ele e diz para ele assim, olha, eu já tenho a solução, não mata os magos, eu já tenho a interpretação. Ele rapidamente põe Daniel na presença do rei e ele diz assim, no versículo 25, achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber o rei a interpretação. Então Arioque, ele não tinha achado nada, ele não tinha procurado ninguém, ele não tinha mérito nenhum, mas ele quis aparecer para o rei, ele quis dizer assim, olha, eu sou um bom servo teu, eu saí procurando e eu achei um homem que pudesse dar a interpretação, eu achei a solução. Daniel é totalmente diferente disso. Daniel, ele não quer buscar atenção para si, todo o tempo Daniel está querendo glorificar a Deus. Então o que fica aqui, o contraste é o seguinte, irmãos, os magos não revelam, aí entra Daniel revela, mas não é Daniel que revela, quem revela é Deus. Daniel é só um instrumento de Deus. E, irmãos, hoje, esses versículos aqui que nós vamos estudar, meditar um pouco neles, do verso 27 ao 31, Daniel, ele vai fazer uma introdução diante do rei, antes de contar o sonho, de dar a interpretação, ele faz essa introdução diante do rei, mostrando, na verdade, o que tinha, qual era o propósito dele, o que ele veio fazer, e o que tinha acontecido com o próprio rei, para que ele tivesse aquele sonho. E nessa introdução, ele está dando glória e honra a Deus, dizendo, olha, Deus me revelou, como ele está colocando, que tipo de revelação é esta? E a revelação é sobre, como eu disse há pouquinho, sobre o futuro, o que vai acontecer no futuro. E ele deixa claro aqui que o que vai acontecer no futuro, somente Deus poderia revelar. Eu queria que vocês guardassem isso, meus irmãos. O que vai acontecer no futuro, só Deus pode revelar. Isso não tem a ver só com Nabucodonosor, isso tem a ver comigo, com vocês. Hoje nós lemos um texto aqui maravilhoso, irmão. Nós estamos lendo a Bíblia inteira, domingo de manhã, domingo à noite. Mas esse capítulo 15 de 1 Coríntios é um capítulo muito importante em que o apóstolo Paulo fala do nosso futuro. Ele diz que o nosso trabalho presente não é vão por causa do nosso futuro. Não sei se os irmãos perceberam isso na leitura. Ele diz assim, olha, o vosso trabalho não é vão por causa do futuro de vocês. Se vocês morressem, era vão. Vamos comer e beber porque amanhã nós vamos morrer. Qual é o nosso futuro? Nosso futuro é o túmulo, é o pó. Se fosse isso, vamos comer, vamos beber, porque a vida não tem valor nenhum, tudo é vão, tudo acaba no túmulo. Mas não é vão, porque Jesus ressuscitou, porque existe um futuro glorioso, porque existe a ressurreição, porque Jesus é a primícia dos que dormem, porque nós vamos ressuscitar com Ele. Então a Bíblia, ela tem uma mensagem para o futuro. A grande questão para os seres humanos é tanto o passado como o futuro. Vocês já pararam para pensar nisso? Os grandes questionamentos do ser humano é de onde eu vim, por que o mundo é mau, o que vem depois da morte. As pessoas ficam perguntando essas coisas angustiam as pessoas. Para que eu existo? Qual é o sentido da minha vida? A minha vida é vã, nada tem valor, nada tem sentido. E o que vai acontecer depois que eu morrer? Então, a grande questão que eu queria chamar a atenção de vocês hoje à noite é essa. Qual será nosso futuro, irmãos? O que o texto está nos ensinando aqui é nós pensarmos no futuro, mas nós pensarmos de maneira certa. Nós entendermos que esse é o ensino do texto. Só Deus nos revela o futuro. Só Deus nos revela o futuro. Só Deus pode nos dar segurança. Só a palavra dele. Só a revelação dele. O meu tema hoje, meus irmãos, é exatamente esse. Aquele Deus do céu,
aquele que revela o futuro, aquele que realmente pode dar a conhecer, pode revelar as coisas, ele resolveu revelar o futuro para Nabucodonosor. E esse futuro tem a ver com seu reino eterno, tem a ver com a pessoa do seu Filho Jesus. Quando nós entrarmos no sonho em si, semana que vem nós vamos entrar no sonho em si, eu vou, com a graça de Deus, procurar mostrar isso aos irmãos, mas essa questão. Deus quer que nós conheçamos o futuro, que Ele trouxe, que Ele revelou através do seu Filho Jesus. E outra coisa, irmãos, que aparece nesse texto aqui, Deus não somente quer que nós conheçamos o futuro que Ele mostra na pessoa de seu Filho Jesus, mas Deus quer que nós falemos para os outros. Deus quer que nós anunciemos essa mensagem. Isso é o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho tem a ver com o futuro, o Evangelho tem a ver com o reino de Deus. O Evangelho tem a ver com essa grande obra que Deus está fazendo e que é objeto, que é o assunto do sonho de Nabucodonosor, conforme nós vamos mostrar, se Deus quiser, a partir da semana que vem. Mas hoje, irmãos, vamos olhar aqui este trecho, e eu convido vocês a meditar comigo aqui, irmãos, em 4 pontos aqui básicos. Primeiro, no versículo 27, os magos não podem revelar nada. Versículo 28, irmãos, em diante. Deus do céu revela. Versículo 28 e o 30 vão nos mostrar isso. Em terceiro lugar, que vai aparecer especialmente no 30, Daniel, ele é um mero instrumento dessa revelação. E em quarto lugar, eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu falei lá na introdução, que Daniel é um tipo de Jesus Cristo. Porque o Antigo Testamento está cheio de tipos de Cristo. Cheio de tipos. Tipos são aquelas pessoas, instituições, enfim, instrumentos que apontam e que mostram quem é Jesus Cristo. E Daniel é um tipo de Jesus Cristo. Então essas 4 coisas hoje, irmãos, os magos não revelam nada. Deus do céu é que revela. Daniel é um mero instrumento de Deus para essa revelação. E Daniel é um tipo do Senhor Jesus Cristo. Vamos então olhar, irmãos, aqui o texto. Convido vocês a acompanharem comigo. No versículo 27, que nós até lemos já semana passada, Daniel deixa claro que aquela resposta que o rei ele desejava sobre exatamente o futuro, porque esse era o objeto do sonho, né? No final das contas, o futuro, ninguém poderia revelar. Daniel diz no versículo 27, respondendo Daniel na presença do rei, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. É interessante que no versículo 30 ele volta a falar isso de uma outra maneira, aplicando mais a si mesmo, mas ele diz a mesma coisa. Ele diz no versículo 30 assim, e a mim me foi revelado. Veja que ele diz, não fui eu que descobri, mas a mim me foi revelado. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei. Ou seja, ele está todo o tempo dizendo assim, olha, nem os magos que tu confiaste, rei, e nem eu mesmo poderíamos conseguir chegar a essa revelação, que é o que o rei queria. O rei queria 2 coisas, vocês lembram? O rei queria, primeiro, qual era o sonho que ele tinha esquecido, e segundo, qual era o significado, o sentido do sonho. Então, Daniel está dizendo assim, olha, nenhum homem poderia chegar a este conhecimento, de saber qual era o sonho e de saber qual era o seu significado, irmãos. Deus somente poderia dar esta revelação. Não há capacidade no homem. O que Daniel está colocando aqui bem claramente para nós, irmãos, é que toda a capacidade natural dos homens, mesmo o bom conhecimento dos homens, eu já tenho falado aqui para vocês que existe um conhecimento útil nos homens, a ciência, essas coisas são boas e nós devemos valorizar, em homens que não são cristãos, em homens que não adoram a Deus, mas eles têm um conhecimento que Deus tem dado a eles, mas é um conhecimento natural, é um conhecimento que eles usam a razão, a capacidade, os talentos que eles têm naturais, né? E aí ele chega a esse conhecimento. Esse conhecimento é bom
mas esse conhecimento é um conhecimento que só serve para as coisas aqui dessa vida. Por exemplo, nós estamos aqui com essas lâmpadas, com ar-condicionado, a câmera está filmando, tudo isso é conhecimento. Só que esse conhecimento só serve para essa vida. Esse conhecimento não vai nos livrar, por exemplo, da morte. O conhecimento científico não pode livrar da morte, não pode dar resposta para a eternidade. Ele é um conhecimento limitado. Mas o conhecimento religioso, que é esse mais aqui que está destacado, porque o Daniel, ele diz que os sábios, os astrólogos, os magos, os adivinhos, esses são homens, irmãos, que trabalham com a religião, que eram os peritos e os profetas da religião e dos deuses de Nabucodonosor. O que Daniel está dizendo aqui é que toda aquela religiosidade humana, ela não pode chegar a descobrir os segredos de Deus, não pode chegar a descobrir a palavra de Deus, não pode chegar a descobrir os planos de Deus, não pode chegar ao próprio Deus. Toda religião humana, ela não chega, ela não dá uma resposta. E aí o que Daniel está dizendo aqui é que não interessa qual seja a religião, se não for uma religião revelada. Eu quero colocar da seguinte forma, assim, irmãos, nós temos uma religião revelada. Eu vou ilustrar com a lâmpada de novo. Nós estamos aqui debaixo dessas lâmpadas, e as lâmpadas estão emitindo essa luz que está nos banhando e que está banhando tudo que está em volta de nós, de forma que nós estamos enxergando as coisas, mas não somos nós que estamos iluminando, nós estamos sendo o quê? Iluminados. Mas nós mesmos, eu estou usando uma ilustração aqui, nós mesmos não podemos emitir luz. Se você entra num quarto escuro, o quarto continua escuro. Você não tem capacidade de emitir luz, você não tem capacidade de iluminar em volta de você. Assim é no sentido espiritual. Você sabe que Jesus Cristo diz, né? Eu sou a luz do mundo. Ele usa a ilustração da luz. Jesus disse que nós somos cristãos, como seus discípulos, nós somos sal da terra e a luz do mundo. Então, o que é isso, irmãos? Essa luz, essa revelação, é a palavra, é a revelação de Deus, é a religião revelada. Mas existe uma religião humana, que é essa tentativa humana de produzir luz. Os homens então olham para os astros e eles querem resolver, entender as coisas, o destino. Aí começa a dizer que os astros têm influência, né? Os homens, eles olham para os astros, eles começam a adorar os astros e começam a dar sentido para as coisas que estão em volta de si, dizendo que elas são representações de deuses ou que são deuses, e começam a criar divindades, e começam a criar religiões, começam a criar cerimônias, começam a criar cultos, começam a criar doutrinas, começam a crer nessas coisas, mas tudo isso que é uma tentativa humana de produzir luz, é uma tentativa humana de criar uma religião que lhes dê resposta quanto ao futuro, diante da morte. A morte é um enigma, e os homens tentam explicar essas coisas. Isso é uma coisa que está por toda a história da humanidade. O que Daniel está dizendo aqui é que essas coisas são completamente vãs, não ajudam em nada. O que realmente nós precisamos conhecer quanto ao futuro, quanto à eternidade, quanto aos propósitos de Deus, acontece assim, olha, só começa a lâmpada. Ou a lâmpada nos ilumina, ou nós não temos luz. Ou Deus vem e revela da sua glória, Ele mostra para nós a verdade, a luz, mas nós nunca vamos conseguir por nós mesmos chegar a Deus, chegar ao conhecimento espiritual. Nós podemos conhecer as coisas aqui da vida, produzir ciência, tecnologia, fazer um monte de coisa. A gente pode. O homem natural pode fazer, se tem feito isso. E tudo é dom de Deus também, mas ele tem feito isso. Mas conhecer a Deus, conhecer o futuro, conhecer os propósitos de Deus, a religião humana só vai produzir trevas. O homem não pode produzir luz. O que Daniel está dizendo para o rei é assim: olha, rei, para.
Para de tentar achar a solução nos teus magos, porque eles não podem dar resposta. E também não pensa que eu posso te dar resposta. Ele está dizendo, porque você lembra por que ele está respondendo isso? Leia comigo o versículo 26. Ele está respondendo a pergunta do rei. E a pergunta do rei é: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Podes tu? Tu podes. E ele está dizendo: não posso. Mas eu recebi uma revelação. Estão compreendendo, meus irmãos? O que ele está dizendo aqui é que toda tentativa humana, toda religião humana só faz trevas, só produz engano, só produz escuridão. Nós estamos vendo isso por todos os lugares do Brasil, por todos os lugares. As pessoas criam religiões. E estamos vendo isso mesmo no cristianismo professo nos nossos dias. Em muitos sentidos é só invenção, é só trevas. Porque os homens estão achando que eles podem, sem ouvir Deus, eles podem por si mesmos inventar e chegar à luz e ao conhecimento espiritual. Não pode. O segundo lugar, meus irmãos, que nós aprendemos aqui hoje à noite, é que exatamente se nós não podemos, Deus pode. E é isso que Daniel fala aqui. Eu vou ler com vocês de novo o 27 e o 28 para vocês observarem o contraste que Daniel faz. Daniel está fazendo o contraste entre quem não pode e entre quem pode. No versículo 27 ele diz: respondeu Daniel na presença do rei: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar, mas há um Deus no céu o qual revela os mistérios. Percebe o contraste? Ele está dizendo: olha, Deus do céu revela. E quando ele diz Deus do céu, você percebe que ele está elevando Deus. Ele está dizendo: Deus está acima de nós, e Deus está acima dos teus deuses, rei. Deus é o Deus verdadeiro, o qual revela os mistérios. Ele é o Deus que revela, ele é o revelador. Ele, pois, fez saber ao rei, foi ele que revelou ao rei, foi ele que decidiu soberanamente dar um sonho ao rei. E o que ele te revelou? Na segunda metade do 28 diz: o que há de acontecer nos últimos dias? Teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na cama são estes. Aí ele vai começar. Mas o que Deus revelou, irmãos? O que há de acontecer nos últimos dias. O que há de acontecer no futuro. O futuro pertence a Deus. O futuro, adivinhos não podem saber o futuro. Astrólogos, nem um religioso. É Deus que revela. Se Deus não revelar, ninguém sabe. E ele está dizendo aqui: esse Deus resolveu soberanamente, rei, te revelar. Como foi que aconteceu isso? Versículo 29. Ele vai mostrar o que aconteceu. Deus mostrou tudo para Daniel. E Daniel vai dizer para o rei. O rei nem lembrava, mas Daniel vai falar para o rei. Estando tu, rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Então, ele está dizendo assim: uma noite, uma noite Nabucodonosor, aquele rei poderosíssimo, o império dele já era gigante, em alguns anos ele conseguiu muitas vitórias, e ele está todo cheio de orgulho, ele era um homem muito orgulhoso, ele está cheio de si, aí ele vai deitar na sua cama, aí ele se deita lá, e começa a pensar: o que será do meu reino? O que vai acontecer com o meu reino? E ele começa a fazer planos naturalmente. Ele começa a dizer assim: o meu reino já é muito grande, o meu reino já é gigante, mas eu quero alargá-lo mais. E ele naturalmente começou a planejar na sua mente e a dizer: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele era um estrategista, ele era um homem muito sagaz, muito capaz. E ele então ficou pensando naquelas coisas ali durante aquela noite, cheio de orgulho, irmão, cheio de orgulho. E ele também ficou imaginando naturalmente o que viria depois dele, o que seria do seu reino depois da sua morte. O que seria do futuro? O que seria da história? Todas essas coisas ele ficou imaginando aquela noite até que ele pegou no sono e dormiu. E ao dormir,
Segunda parte do verso 29. Aquele, pois, que revela os mistérios te fez saber o que há de ser. Ao dormir, ele teve um sonho. E neste sonho, esse sonho não era normal, não era comum. Esse sonho, como Deus usava muitas vezes no Antigo Testamento, esse sonho era uma revelação de Deus. Deus resolveu, e aí há uma pergunta, né? Por que Deus resolveu falar a esse rei pagão? Bom, porque Deus queria usar Nabucodonosor como instrumento seu, para que aquela revelação fosse dada e para que aquela revelação fosse registrada exatamente nesse livro que nós temos, que é um livro tão precioso. Então é por isso que Deus tinha um propósito de iluminar e de trazer essa revelação a Nabucodonosor, mas muito mais que simplesmente a Nabucodonosor, a todos nós que estamos aqui hoje à noite, que estamos estudando esse texto, a toda a humanidade. Deus está se revelando, Deus está mostrando aqui o que Ele vai fazer na história da humanidade, meus irmãos. Deus está dizendo aqui, olha, eu vou mostrar para vocês o meu plano na história. Porque eu sou o Senhor da história. Vocês lembram o que o Daniel tinha dito? Vamos olhar lá o versículo 21. Ele muda os tempos, as estações, ele remove os reis, ele estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios, o conhecimento aos entendidos. Dele vem o conhecimento natural, dele vem o conhecimento revelado, e é ele que controla as estações, é ele que muda o tempo, é ele que controla a história, é ele que eleva um rei, é ele que derruba um rei. E o que Deus resolveu fazer aqui é, vou mostrar para Nabucodonosor que eu sou esse Senhor, sobre ele, e que ele só está nesse lugar porque eu o coloquei lá, e eu vou mostrar para ele o que eu farei depois. Eu vou humilhar Nabucodonosor. Ele ficou pensando orgulhoso, como se ele fosse o Senhor. E eu vou dizer para ele, não, tu não és rei, quem sou? Eu sou o rei. E eu vou mostrar para ti o meu propósito, o meu reino no meu filho, porque esse sonho é sobre Jesus, irmãos, é sobre o rei. E eu vou revelar a ti o plano que eu tenho de trazer um reino e de levantar súditos desse reino, de fazer com que pessoas me sirvam como rei. Ele está humilhando Nabucodonosor, mas ele está trazendo uma revelação maravilhosa para Nabucodonosor e para todos nós, de que ele tem um propósito redentivo, salvífico, de um reino que ele vai reinar sobre pecadores redimidos, através do seu Filho Jesus, que é aquele reino da rocha. Quando eu chegar no sonho eu vou falar para vocês. Ele está dizendo isso. E ele está dizendo, meus irmãos, que Daniel está dizendo aqui, Deus resolveu te revelar. Deus resolveu te dizer isso, Nabucodonosor. E versículo 30. Daniel, tendo dito para o rei primeiro que os magos não podem chegar a este conhecimento, que Deus é quem revela esse conhecimento, e que Deus resolveu dar este conhecimento a Nabucodonosor, agora ele fala pela primeira vez de si mesmo. Só que quando ele fala de si mesmo, ele é tão diferente de Arioque. Eu estou destacando Arioque porque Arioque aqui é um contraste. Arioque diz no versículo 25, na segunda metade do versículo 25, Arioque, ele diz assim, achei um homem dentre os cativos de Judá. Mas Daniel diz, a mim foi revelado, rei. Versículo 30, esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes. Ele diz assim, olha, o motivo de que ter sido isso revelado a mim não é que eu seja um grande sábio, o mais sábio de todos. Olha, ele está colocando aqui um outro contraste que não é verdadeiro, mas que poderia dar a impressão de que era verdadeiro. Qual é o contraste? É que os magos são sábios, mas não são tão sábios assim. Mas tem um que é mais sábio de todos. Quem é? Daniel. Daniel é o homem. Daniel é aquele sábio. Daniel é aquele que fez o que nenhum sábio fez. Ele trouxe a revelação para o rei. Daniel quer tirar isso, quer acabar com esse tipo de pensamento.
Ele não quer nem mesmo que isso seja insinuado. Ele chega e diz assim: não, eu não sou mais sábio. Não é porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes. Não é verdade. Eu sou um mero homem. Eu também não posso chegar a este conhecimento. Lembra que ele tinha dito no versículo 27, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar ao rei. Eu sou um desses homens. Eu sou um desses incapazes. Eu sou um desses que não poderia jamais, por minha própria sabedoria, chegar a entender, conhecer e entender o sonho. Ele está se humilhando. Ele é diferente de Arioque, que diz: eu achei, rei. Ele diz: não tem nenhum mérito em mim. Esse conhecimento foi revelado. Ele mesmo diz: e a mim me foi revelado. Eu não recebi porque eu sou capaz, mas eu recebi porque eu sou um, guarde isso, eu sou um instrumento. Eu sou um canal, eu sou um instrumento. Porque é isso que ele vai dizer em seguida. Eu vou ler todo o versículo 30. Ele diz assim no versículo 30: e a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim a mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Ou seja, foi revelado a mim para que eu passasse para ti. Foi revelado a mim para que a interpretação chegasse a ti. Ou seja, eu sou um mero canal, um mero instrumento. Eu sou como essa caneta que está ali na mão da irmã Silvana. Eu sou como esta câmera que está me filmando. Eu sou um mero canal. Não é a caneta que escreve. Não é a câmera que produz a imagem, assim, no sentido de ela ser a fonte. Essas coisas são usadas como meios para transmitir uma mensagem. E assim que Daniel está dizendo. Daniel está dizendo assim: eu não sou não é o caso de eu ter chegado a essa conclusão pela minha própria capacidade, mas eu fui atingido por essa revelação. Foi dada a mim essa revelação para que eu faça o quê? Para que eu transmita. Ponto final. Esse é o meu trabalho. Eu não tenho nenhuma honra, eu não tenho nenhuma glória, eu não tenho nenhum mérito isso, eu sou só um instrumento. Esse é o ponto, meus irmãos. E, na verdade, é para que tu conhecesses, rei. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Deus me deu para te dar este conhecimento, para que fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração, para que tu tivesse esta revelação. Foi isso. Não foi porque eu sou o bonzão. Não foi para que eu chegasse aqui e dissesse: olha, rei, eu sou bom, viu? Eu sou sábio. Nada disso. Foi para que eu fosse um mero instrumento de Deus, daquele que é o sábio, daquele que pode revelar, porque eu não podia revelar nada, eu não podia chegar a nada. Eu sou só um instrumento dele e eu vim aqui te dar este conhecimento. E aí ele passa a contar o sonho. Vocês veem? Semana que vem nós vamos ver o sonho, mas no versículo 31 só vou começar. Diz assim: tu, ó rei, estavas vendo e eis que uma grande estátua. Aí ele começa a falar do sonho. Então o que ele está dizendo aqui, na verdade? Ele está dizendo aqui que ele é esse instrumento para que Nabucodonosor conhecesse o sonho e a sua interpretação. Meus queridos irmãos, meu último ponto da minha mensagem hoje à noite é o seguinte: este homem tão humilde, ele é um tipo do Senhor Jesus Cristo, que também era humilde. Vocês perceberam já? Eu já falei isso várias vezes desde que eu comecei a expor o capítulo 2. Mas vocês perceberam que a coisa muda só quando Daniel entra na história? É um contraste maravilhoso. Está todo mundo perdido, ninguém sabe de nada. Aí entra Daniel. Entra Daniel.
E vocês lembram o que o Evangelho de João diz? Capítulo 1, versículo 1. Todo mundo tem de cor, não tem? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Nós estávamos nas trevas espirituais, meus queridos irmãos. Nós estávamos cheios de magos, dizendo um monte de mentira para nós, nos enganando, nos iludindo com as falsas religiões. E nós gostávamos dessa mentira, porque nós queríamos ser enganados. Nós estávamos em profundas trevas espirituais, enganando e sendo enganados. Mas um dia, o Senhor Jesus veio a nós. Um dia, a luz brilhou. Um dia, o Verbo falou conosco. Um dia veio o nosso Daniel. Um dia, ele veio e nos iluminou. Jesus, que é a luz do mundo. E aí nós entendemos. Nós entendemos o que nós nunca compreenderíamos por nós mesmos, e nem por outros homens ou por religiões deste mundo, pelas religiões inventadas pelos homens. Jesus é a nossa luz. Jesus brilhou sobre nós. Jesus é a sabedoria. Então Daniel é um tipo de Cristo. Daniel é um tipo de Cristo também, meus irmãos, porque, num certo sentido, veja só que coisa maravilhosa, a Bíblia está cheia de tipos de Cristo. Num certo sentido, Daniel arriscou a sua vida. Daniel foi ao rei, e Daniel foi ao rei como representante dos magos, dos sábios e de seus amigos que estavam ameaçados, e ele pediu um tempo ao rei. Daniel, como que os representou, e tomou sobre si a responsabilidade de salvar toda aquela multidão que estava condenada à morte. E assim foi o nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele assumiu nosso lugar, se tornou nosso cabeça, assumiu a nossa posição, se tornou homem como nós. A Bíblia diz que ele, lembra que João de novo diz, eu apelo de novo para João, que diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então este nosso Daniel também veio a este mundo para morrer por nós. Daniel não morreu, mas Jesus morreu. Jesus veio porque ele nos amou, amou a mim, amou você, e ele foi até a cruz para nos representar, para pagar por nossos pecados. Mas Daniel, irmãos, então, como um tipo de Cristo, eu gostaria de lhes apresentar aqui hoje à noite. Ele é a fonte da sabedoria, ele é aquele que se arrisca, mas Daniel é só um tipo. E todos os tipos das Escrituras são só isso mesmo, são só ilustrações, porque são fracos, são frágeis. Os sacerdotes antigos também eram um tipo de Cristo, mas eles mesmos não podiam se salvar, tanto que eles tinham, nós estudamos aqui quarta-feira sobre o dia da expiação em Levítico 16, em que o texto nos diz, meus irmãos, que os sumos sacerdotes tinham que oferecer primeiro um sacrifício por si mesmo, porque ele era um tipo de Cristo, mas era só isso, era um tipo. Mas Jesus não teve que oferecer sacrifício por si, porque Jesus não tem pecado. Assim também Daniel, ele é um tipo de Cristo, mas ele é um tipo fraco, como todos os tipos. Ele não é Cristo, ele é só um tipo. Por isso que ele diz, eu não tenho mérito nenhum em mim. Mas Jesus tem mérito em si. A Bíblia diz, meus irmãos, que o nosso amado Salvador Jesus Cristo, ele viveu uma vida perfeita, ele viveu uma vida santa, vida que nem Daniel, nem nós vivemos, porque nós pecamos contra Deus, mas ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus, sem cometer uma falha. Ele amou a Deus de todo o seu coração. Lembra que ele mesmo diz qual é o resumo da lei? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Jesus unicamente amou a Deus assim, de todo o seu coração, perfeitamente, e andou na lei de Deus, nunca pecou, nunca desobedeceu ao Pai. E ele amou também os homens, que ele diz, amar o próximo como a si mesmo. Ele amou os homens até a cruz. Jesus tem mérito. Daniel não tinha mérito. Daniel era um tipo de Cristo, mas ele era apenas um tipo. E como um tipo, ele não tinha mérito. Ele mesmo diz, eu não tenho nada. Mas Jesus tem mérito, irmãos.
O Senhor Jesus Cristo viveu uma vida santa, é por isso que Ele pode nos salvar. É por isso que hoje eu e vocês aqui, que não temos mérito nenhum, somos pecadores e por nós mesmos só merecemos o inferno, mas nós podemos ter certeza da nossa salvação, ter certeza de que Deus nos perdoa, de que Deus nos torna seus filhos e nós passamos a tê-lo como nosso Pai, porque o Senhor Jesus Cristo que Ele mandou, que Ele enviou e que se tornou homem como nós, viveu uma vida santa, perfeita no nosso lugar, e agora esse mérito é dado a nós, quando nós cremos nele. E os nossos pecados? Nossos pecados Ele paga na cruz do Calvário. E assim também Ele ganha mérito para nós. Todo mérito é por causa de Jesus. A salvação é de graça para nós, mas não foi de graça para Jesus. Jesus viveu uma vida santa. Jesus morreu para nos salvar. Jesus Cristo, pelo mérito de Cristo, nós somos justificados, nós somos lavados dos nossos pecados. Por isso eu quero nessa noite anunciar para vocês que aqui está Jesus representado em Daniel, como aquele que é o verbo, a revelação, como aquele que se arrisca pelos outros, mas Daniel como fraco, que não tem mérito, mas Cristo, que é o revelado aqui, ele tem todo o mérito. E é por isso que nós somos salvos, meus irmãos. E a revelação que eu queria concluir hoje com essa palavra, depois eu quero aplicar a nossa vida hoje. A revelação que está aqui, que Daniel diz que só Deus poderia trazer, eu quero lhe dizer hoje à noite, que essa revelação somente vem por meio de Jesus Cristo. Você quer ver uma pessoa enganada pela falsa religião? É aquela que não olha para Jesus. Toda falsa religião ela é anticristo, ela é contra Cristo. Toda religião humana é contra Cristo, mas a religião verdadeira, que é a religião revelada, ela vem de Cristo. Cristo é o verbo, Cristo é a luz. Então que nessa noite todos nós aqui estejamos olhando só para quem? Para Cristo. Irmãos, algumas aplicações aqui. Permitam que eu coloque para vocês alguns pontos aqui para a nossa reflexão e aplicação hoje à noite, meus irmãos. Em primeiro lugar, eu penso que todos nós temos a pergunta de Nabucodonosor. Nós pensamos assim: o que vai acontecer comigo daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? Onde eu estarei? Onde estarão as pessoas que eu amo, minha família, meus amigos? O que vem depois da morte? Irmãos amados, deixa eu lhe dar um conselho. Se você quer saber o futuro, não ouça os homens. Não ouça a religião humana. Não faça isso. A religião humana não pode revelar o futuro. Só pode nos enganar quanto ao futuro. Não pode dar segurança nenhuma quanto ao futuro. Toda a religião humana, Daniel está dizendo para nós: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar o rei. Então não vamos perder tempo ouvindo religião humana. E não vamos também fazer outra coisa. Não vamos ser como Nabucodonosor, cheio de orgulho. O Nabucodonosor se deitou naquela noite, naturalmente começou a pensar: que será do meu reino? Aí começou a fazer um monte de planos, como se ele fosse Deus, como se ele pudesse controlar a história. Aí você lembra de Tiago? Você lembra do conselho de Tiago? O que Tiago diz? Ei, vocês que fazem planos para um ano e dizem: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tiago diz: quem são vocês? Vocês podem morrer a qualquer momento, vocês são como uma fumacinha. Em vez de dizer isso, vocês devem dizer assim: em vez de fazer isso, vocês devem dizer: se Deus quiser, porque Ele é o Senhor da história. E o que Deus está mostrando aqui para Nabucodonosor é isso: ei, Nabucodonosor, tu não és o Senhor da história, tu não és rei, eu sou o Senhor, eu sou o rei. Então não caiam no erro, não caiam em 2 erros. Primeiro, de ouvir a falsa religião. Segundo, de confiar em si mesmos. O que nós devemos fazer, pastor? Olhe para Jesus. Ouça a palavra de Deus.
Procure compreender cada vez melhor o que a Bíblia revela sobre o futuro. Não tente descobrir o seu futuro pessoal. Vocês percebem que Deus ele veda isso para nós? Nós não sabemos nem o dia da nossa morte, Ele não revela isso para a gente. Então não fique muito preocupado com os detalhes. Procure saber o que Ele revelou. E Ele revelou muita coisa sobre o futuro. Esse próprio livro de Daniel é uma prova disso. Então ouça a palavra, ouça Cristo. E planeje a sua vida na perspectiva da palavra de Deus. É isso que Tiago está dizendo lá. Tiago está dizendo, não é que nós não possamos planejar. Ele está dizendo que nós temos que planejar, dizendo se Deus quiser. Ou seja, seja feita a tua vontade e planejar de acordo com os princípios da palavra de Deus. Isso é a fé, isso é a humildade. Isso é ser diferente de Nabucodonosor, isso é ser diferente dos magos. Segundo conselho, meus irmãos, que eu quero lhe dar hoje à noite. Sigamos a humildade de Daniel, reconhecendo que tudo que nós temos é recebido de Deus por meio de seu Filho Jesus, e nada é por mérito nosso, é por capacidade nossa. Então, um dos nossos problemas é o nosso orgulho, e o nosso orgulho, quando nós fazemos alguma coisa, conseguimos fazer algo, ou conseguimos trazer algum conhecimento, ou até mesmo anunciamos a palavra de Deus para alguém, nós começamos a ficar inchadinhos e começamos a pensar assim, como eu sou bom, como eu sou sábio, como eu sou capaz. Pare com isso. Porque, irmãos, eu não tenho nada, como Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, eu não tenho nada a não ser o que me foi dado. Tudo é recebido. Daniel está dizendo assim, eu sou um mero instrumento. Eu recebi. Todas as bênçãos vêm do Pai das luzes. As bênçãos materiais mesmo. Nossos talentos naturais vêm de Deus. E as revelações e as compreensões espirituais vêm de Deus, do seu Espírito, da sua palavra, em Cristo Jesus. Então, sempre estejamos lembrando disso e nos humilhando. Sempre levemos o nosso orgulho, quando nós estivermos muito orgulhosos, vamos levar o nosso orgulho à cruz de Jesus. E lembrar assim, Jesus teve que morrer, porque se Ele não morre, não tem nada. Então, por que eu estou tão orgulhoso? Por que eu estou confiando tanto em mim mesmo? Por que eu estou tão preocupado com o que os outros estão pensando de mim? Porque eu querendo aparecer com Marioque. Olha, rei, fui eu que trouxe aqui o servo. Por que eu estou assim? Então, que eu leve o meu orgulho à cruz. Porque para entender que tudo é graça. Tudo é por misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Um terceiro conselho, irmãos, que eu quero lhe dar é o que Daniel faz aqui. Daniel chega e diz assim, rei, eu não tenho nada, mas eu sou um instrumento. Irmãos, que privilégio sermos instrumento de Deus nesse mundo. O Senhor Jesus Cristo diz para mim e para você, olha o privilégio, irmãos, privilégio extraordinário. Jesus diz assim para mim, para você, ide por todo o mundo, pregue o Evangelho a toda a criatura. Jesus diz assim para mim e para você, ei vocês são sal da terra. Vocês, meus discípulos, são sal do mundo. O mundo está apodrecendo, mas vocês são sal que dá sabor, que impede o apodrecimento. Vocês são a luz do mundo. Vocês são como uma lâmpada que deve ser posta em cima, não debaixo das cadeiras, mas deve ser posta e deve iluminar a todos. Vocês são meus instrumentos. Eu sou a luz. Vou colocar aqui uma ilustração. Ontem nós saímos daqui, deve estar aí de novo, a lua linda, maravilhosa, né? Nós somos a lua. Mas a lua não tem luz própria. Quem tem luz própria? Sol. Mas ela reflete a luz do sol. Nós somos aqueles que não temos mérito nenhum, mas que privilégio, irmãos, em que nós somos chamados para ser como Daniel, para levar aos reis, aos homens, às mulheres deste mundo, para quê? Para que a interpretação se fizesse saber ao rei.
para que entendesses os pensamentos do teu coração. Você sabe aquele seu amigo, aquele seu colega de trabalho, aquele seu vizinho, aquela pessoa que você conversa todos os dias, ela está enganada pelos magos e pelo próprio orgulho dela. E Deus disse para nós: vai, fala para ela. Fala para ela do que você já sabe. Fale de Cristo a ela. Fale. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Fale dos segredos do coração dela. Ela tem um desejo de saber o que vem. Só que ela está enganada. Anuncie para ela, para que ela possa conhecer. E o Espírito Santo operando no coração dela possa converter aquele coração. Olha para aquele seu familiar incrédulo, para aquele seu vizinho, aquele seu colega. Diante de Deus hoje à noite, diga assim: ó Senhor, eu quero levar as boas novas. Eu quero levar isso que eu tenho ouvido aqui na igreja hoje à noite, todos os domingos, esse Cristo maravilhoso. Esse Cristo que foi até a cruz. Aquele meu amigo não está aqui, como eu gostaria que ele estivesse. Mas eu vou levar ele. Eu vou levar ele o conhecimento que ele precisa saber no seu coração. E o último conselho, meus queridos irmãos: confie unicamente no Senhor Jesus Cristo, porque Daniel aqui é um tipo de Cristo, e quando Daniel entrou, tudo se resolveu. Então confie em Cristo com sua sabedoria. Em Cristo, Paulo vai dizer, estão todos os tesouros, meus irmãos. Toda a sabedoria de Deus, ela está em Cristo Jesus. De maneira que você, se você quer ser sábio, se você quer ter luz, nunca deixe de olhar para Cristo. Você já confiou em Cristo como seu Salvador? Já fez isso? Se não fez, tem que fazer. Se já fez, continue olhando para Cristo. Porque Ele é a sabedoria, Ele é o nosso Daniel, Ele é aquele que vai nos tirar da ignorância, Ele é aquele que vai nos iluminar e nos levar até o céu, nos ensinando, nos iluminando. E olhe para Cristo também como o único que tem mérito. Eu e você não temos mérito nenhum, meus irmãos. Não, a salvação não é pelas obras, isso é do início ao fim. Então nunca esqueça isso, a vida cristã não é por obras, não é por nossa justiça. Então você já creu em Jesus como o único que pode lhe justificar? Você já creu nele como o único que pode te salvar? Ou você por acaso está confiando em alguma justiça sua? Não faça isso. Olhe para Cristo. Cristo Jesus derramou seu sangue e Ele é o único que pode lhe salvar. Não são suas obras, não são a sua justiça. Então todos aqui confiem em Jesus, nos méritos de Cristo e não nos seus méritos. E continue confiando em Jesus. Porque eu fui justificado lá atrás. E como é que eu vou ser santificado, pastor? Eu vou ser santificado também pela obra de Cristo. Porque Cristo morreu e me libertou, me deu o Espírito Santo. Então é pela graça dele que eu vou vencer o pecado. E eu não devo fazer nada hoje, nenhuma boa obra. Eu vou praticar boas obras. Eu vou praticar boas obras porque eu amo a Deus, porque eu já fui salvo e não para ser salvo. E eu não vou praticar boas obras para tentar ganhar mérito com Deus. Porque o mérito é de quem? Cristo. Então, por que eu vou praticar boas obras? Por gratidão, porque eu já tenho o mérito de Cristo. Por amor. Eu não vou fazer nada, tentando ganhar algo de Deus, como se aquilo fosse, na minha caminhada cristã, como se o início só fosse graça, mas depois eu tivesse que fazer algo. Não, é sempre graça. Sempre eu vou caminhar e eu vou obedecer, não para ganhar coisas, mas por gratidão. Não para alcançar nada pelas obras, mas por gratidão, porque eu já fui alcançado. Então sempre com aquele pensamento. Tudo é por graça e continua sendo por graça. E eu não preciso fazer nada para ser salvo ou para continuar sendo salvo, porque eu já fui salvo. E tudo que eu tenho que fazer hoje é continuar obedecendo e amando a Deus. E me arrependendo dos meus pecados, vou continuar me arrependendo e confessando, porque eu já amo e porque eu já fui salvo e porque eu sou grato a esse Deus maravilhoso. Tudo sempre
é pela cruz e é pelos méritos de Jesus, o nosso Daniel. Amém. Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, que o Senhor abençoe este nosso estudo de hoje à noite. Tivemos o privilégio, Senhor, a alegria de podermos estudar sobre o que o Senhor operou aqui por Daniel. E como o Senhor humilha a religião falsa, humilha o rei e mostra que só o Senhor é rei e só o Senhor traz a verdade. E que faz isso Jesus. Está tipificado aqui nesse profeta Daniel, homem de Deus. Senhor, que o Senhor aplique a sua palavra à nossa alma hoje à noite. Que o Senhor nos tire de todo o orgulho nosso, nos faça olhar apenas para Jesus, confiar apenas nele, descansar apenas nele, esperar apenas nele e viver sempre pela fé nele, Senhor. E que nós possamos também levar essa mensagem maravilhosa a tanta gente que está em nossa volta, enganada pelos magos, enganada pelo próprio orgulho, tentando discernir o futuro pelos magos ou por si mesmo, Senhor, mas que nós possamos levar o futuro a eles, o conhecimento do futuro que está em Cristo, que Jesus vai voltar e vai estabelecer o seu reino muito em breve. E que hoje tem que ser anunciada a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, da boa notícia, de que todos precisam se arrepender e crer. Nos usa, Senhor. Usa a nossa querida igreja, usa cada irmão, para nós levarmos a palavra aos outros. Que o Senhor traga as pessoas aqui, encha essas cadeiras, para que as pessoas ouçam o Evangelho. E nos usa para isso, Senhor. E muitos sejam salvos. E abençoa não só a nós, mas a sua igreja em toda a terra. Que o Evangelho seja anunciado e muita gente seja salva, Senhor, pelo Brasil e pelo mundo. Em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, Senhor. Nós oramos e agradecemos. Amém.